Irmãos, hoje, dia de participarmos da mesa do Senhor, dia da ceia, e o texto que nós vamos falar hoje é um texto lá em Isaías 53, e o tema da mensagem é: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, nós vamos ler, o texto diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, irmãos? Irmãos, o capítulo 53 de Isaías, ele se divide em algumas partes. A primeira parte, nós chamamos essa divisão de perícope. Quem está vindo aqui às quartas-feiras já entende o que o pastor está falando, mas a primeira parte é do verso 1 ao verso 3, que fala de um relatório, de uma origem humilde, de quem ele está falando. Do verso 1 ao verso 3, projeta para mim, por favor, está se referindo aqui a Jesus, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. As características começam a ser dadas aqui. Raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então nós vemos aqui, nesses 3 versículos, como que era a descrição do Messias, como que era a descrição daquele que viria salvar a igreja. O verso 3, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, o profeta Isaías aqui está descrevendo o Messias, e para nós entendermos essa descrição, nós precisamos voltar 700 anos antes, para entender o momento em que Isaías estava vivendo ali. Isaías está escrevendo num momento de crise espiritual, e Israel está vivendo ali uma crise, uma dificuldade. Então, Isaías 53, ele escreve apontando para o futuro Messias. E aqui há um impacto muito grande, porque quando se falava do futuro Messias, se esperava um rei, um homem em que ele fosse governar o seu povo, ele fosse governar Israel. Esperava do Messias um homem forte, um homem poderoso, um homem que tinha uma aparência diferente dessa que Isaías está escrevendo. Veja que Isaías fala de um Messias, de um futuro Messias, que era como raiz de uma terra seca. E a primeira, voltando aqui só para os irmãos entenderem, a primeira oportunidade que Israel teve de escolher um rei, escolheu Saul pela sua beleza, pela sua postura. Agora vem Isaías e fala que esse rei, ele vai ser, que esse Messias, ele vai ser como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura. Quando olhamos para ele, nós não o desejávamos.
E ele continua dizendo que ele era desprezado, ele era indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como quem os homens escondiam o rosto e nós não fazíamos caso algum dele. Então Isaías apresenta aqui agora o futuro Messias, mas com um olhar diferente do que Israel esperava. Israel não esperava isso. Mas Isaías, ele vai muito além disso aqui. Porque se nós fôssemos escolher um tema para Isaías 53, a palavra que nós escolheríamos é substituição. Substituição. Isaías vai dizer que esse Messias, ele vem para substituir. E aí é exatamente o verso 4. Projeta, por favor, o verso 4. E aí Isaías começa a dizer o seguinte: olha, esse Messias, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí Isaías aqui, então ele está trazendo o seguinte: o nosso Messias, ele vai levar com ele as nossas dores, as nossas dificuldades, o nosso medo, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto aqui traz um conflito que os religiosos se assustam, porque naquela época, para ter perdão de pecados, era necessário sim um sacrifício, era necessário sim o derramamento de sangue, mas era de um animal, era de um cordeiro. Aqui, ninguém imaginava que esse sacrifício seria feito por um homem, por um ser humano. Então Isaías traz algo revolucionário para aquela época. Quem vai pagar o preço por nós vai ser um homem, vai ser o nosso Messias, ele vai ser entregue. Como que ele vai? Porque o sacrifício do animal naquela época era um sacrifício que era em prol, vai morrer o animal, o cordeiro vai morrer para que haja perdão de pecados, o derramamento de sangue para o perdão de pecados. Aqui Isaías fala que não seria um animal, mas seria o próprio Messias. Ele seria quem estaria sendo moído, quem estaria sendo entregue, quem estaria sendo morto pelos nossos pecados. Então isso é revolucionário, porque naquela época ninguém se imaginava isso. Quando se falava de Messias, pensava-se um homem forte, um soldado, alguém que seria o libertador daquele povo, não alguém que seria morto, moído. E aí, irmãos, aqui a gente alcança algo extraordinário. Só para os irmãos terem ideia, nós estamos falando 700 anos de Cristo. Não havia aqui o Império Romano, os romanos. Foi os romanos que criaram a morte pela cruz como castigo. Então não tinha aqui a figura da cruz como castigo. E a descrição que Isaías dá, nós vamos ver como que aponta para a cruz do Calvário. Como que aponta para um sacrifício substitutivo. Que aqui, no tempo aqui do tabernáculo, no tempo em que o animal era entregue como oferta, Isaías está apontando para algo muito maior. E aqui a gente aprende que o Calvário não foi um acidente trágico. Muita gente acha que o Calvário foi um acidente. Se Judas não tivesse negado, traído Jesus, não teria acontecido isso. Não, o Calvário não foi um acidente trágico, mas foi um acerto de contas divino, onde a misericórdia
pagou o que a justiça exigia. Então o Calvário não foi um acidente, mas foi um projeto, foi um acerto de contas que o divino, né, onde a misericórdia pagou a justiça, né, em favor das nossas vidas. No verso 5, irmãos, eu quero aprofundar sobre a anatomia desse sacrifício. Ferido pelas nossas transgressões. O texto de Isaías 53:5 faz questão de dizer que o Messias seria ferido pelas nossas transgressões. O termo hebraico utilizado para a palavra ferido é shalal, que significa literalmente perfurado. É algo que, essa palavra é algo que diz que foi atravessado, transpassado, perfurado. E isso aponta diretamente para os cravos nas mãos e pés de Jesus. Não tem como ser diferente, né? Jesus não sofreu ali as contusões, mas ele também foi aberto, ele foi transpassado, ele foi perfurado, né? Nós vemos ali os cravos nas mãos, nos pés, a lança, e essa palavra perfurado, também nós vamos ver uma referência dela em Salmos 22:16. Isso é muito interessante, porque isso prova que o sacrifício de Jesus foi algo planejado por Deus. Desde Gênesis até o sacrifício de Jesus, não foi algo que foi o acaso, não, foi planejado. Em Salmos 22:16 diz assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Lá em Salmos. Então veja que Jesus está dizendo, né, Isaías está dizendo aqui que Jesus seria transpassado, perfurado. E nós olhamos para esse significado, que ele foi perfurado, né? Por que ele foi perfurado? Por que, irmãos, Jesus estava pagando um preço pelo nosso pecado. Talvez se nós parássemos aqui e fizéssemos uma reflexão sobre o que é amor. O que é amor para você? Porque quando nós falamos de amor, nós canalizamos muito o amor entre um casamento, nós canalizamos o amor entre filhos. O que é o amor para você? E se eu perguntasse aqui, quem era capaz, pense em alguém que você ama muito. Provavelmente aqui as mães vão pensar nos filhos. Pense em alguém a quem você ama, mas ama, e que você daria a sua vida para preservar a vida dessa pessoa que você pensou. Você consegue pensar isso? Você consegue hoje, você aqui, consegue entender que você daria a vida por alguém, por amor? Às vezes eu vou ilustrar isso aqui, às vezes você vê um filho doente, você fala assim: eu preferia estar no lugar dele ou dela para não ver meu filho sofrendo. Eu preferia ir no lugar, dar a minha vida em prol deles, por amor. Agora você continua imaginando essa cena em que essa pessoa que você ama muito te abandona, que essa pessoa que você ama muito te trai, essa pessoa que você ama muito não está nem aí para você, essa pessoa que você ama muito é desobediente a você, não te procura, deixa você de lado. Você, numa análise carnal, você ainda daria a vida por essa pessoa? Aí você fala: será? E a gente fala: não, pelo um filho eu faria isso. Mas nós estamos vivendo um tempo que o amor de pai para com os filhos tem se esfriado tanto. Então o que eu quero mostrar aqui é que nós estamos falando de uma substituição. Isaías está dizendo aqui: o Messias vem para substituir a mim e a você. Que ele vai pagar um preço pela minha vida e pela sua vida. E ele diz que esse preço, irmãos, não vai ser pago de forma simples, não. É com a vida. E o sacrifício de Jesus, começa Isaías dizendo, ele foi perfurado.
Ele foi transpassado, ele foi atravessado. Isso está falando de dor, que era eu que merecia, que era você que merecia. O texto continua, no verso de Isaías, no verso 5 ainda fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha que coisa interessante. Moído pelas nossas iniquidades. Duas observações é importante aqui. A palavra moído aqui, no original, significa dacar. E iniquidade é um pecado que eu faço sabendo, que eu tenho conhecimento que é pecado. Ele está dizendo, olha, ele foi moído, ele foi esmagado. E essa palavra dacar, ela está dizendo que esse moer é até virar pó. É uma dor, é um ferimento, é uma pressão desse ferimento. Descreve algo como foi esmagado, pulverizado, reduzido ao pó. E o sofrimento de Jesus é um ferimento interno, um colapso sobre um peso insuportável. E é interessante que aonde Jesus teve esse sofrimento, foi lá no Getsêmani. E Getsêmani significa, irmãos, prensa de azeite. E é nesse lugar que Jesus é moído, é nesse lugar que ele sente o peso que está caindo sobre ele. É nesse lugar que ele sabe que ele vai ser entregue, não porque ele merecia, mas ele vai substituir alguém que não era ele o pecador. O texto fala, olha, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Esse moído aqui revela o esmagamento da sua alma sob o peso do pecado do mundo. Não era o pecado de Jesus, como um trigo que precisava ser moído para se tornar pão, Jesus foi moído para se tornar o pão da vida. Ele pagou um preço por mim e por você. Ele foi esmagado pela justiça de Deus para que nós não fôssemos destruídos por nossos próprios erros. Nenhum de nós aqui, começando por mim, seria capaz de fazer algo que pudesse garantir a minha salvação. Porque para ter o meu pecado perdoado era necessário de um sacrifício de alguém perfeito, de um cordeiro perfeito. E João Batista identifica esse cordeiro. A profecia de Isaías diz, olha, ele vai ser ferido, ele vai ser moído, mas João Batista, quando vê Jesus ali para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a identificação que Isaías estava profetizando 700 anos antes. João Batista fala, é esse o Messias, é esse o Cordeiro, é esse que vai ser transpassado, é esse que vai ser moído. Isaías continua dizendo o seguinte, o castigo que nos traz a paz. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, ele diz, o peso que esmagou o Cristo não foi a cruz de madeira, mas o peso invisível da ira de Deus contra o pecado que Jesus tomou sobre si. Não era um pecado dele, era um pecado que Jesus tomou sobre si. E nós vemos essa confirmação que ele não tinha pecado, lá em 2 Coríntios 5, 21, que diz, aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, mas nós somos pecadores. Você já parou para pensar quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes você pecou hoje? Talvez você nem saiba, nem se parou para pensar, mas talvez você já murmurou, você já questionou. Né? O homem ao máximo tem 5 pecados que nos afastam de Deus, que a gente olha assim, se a gente não vigiar, comete os 5 mais de uma vez no dia, toda hora. E Jesus não pecou, aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós. Ele foi esmagado pela culpa que era nossa, para que pudéssemos ser moldados pela graça dele. Irmãos, a substituição no Calvário era o seguinte, todos nós merecíamos morrer, mas um único, o segundo Adão,
veio pagar um preço para que nós pudéssemos ser salvos. E aí, Isaías continua dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, o castigo não era para ele. Sabe quando alguém fica de castigo e depois, bom, o castigo passou, pode voltar lá, pode fazer suas coisas. O castigo é o preço que você paga. Quando você põe um filho de castigo, você está dizendo, você está de castigo porque você fez isso, isso e isso. Depois do castigo aquilo foi pago. Né? Tem uma história de castigo aqui muito interessante, né? Que até foi minha irmã que contou, que ela botou o filho de castigo e ficou uma semana, Michele, foi assim? Ficou uns dias de castigo. Mas aí o menino conhece a Bíblia e falou: mãe, a senhora é pior do que Deus. Né? Porque Jonas ficou de castigo 3 dias, não foi isso? Porque Jonas ficou de castigo 3 dias, depois Deus tirou ele da barriga do peixe, e eu continuo de castigo. Então veja que o castigo se relaciona ao perdão. Depois de você cumprir aquela pena, aquele castigo, você está perdão. Agora aqui, o castigo que nos traz a paz, eu tinha que ser castigado. Você tinha que ser castigado. Agora, se eu sou castigado por Deus, eu aguento o castigo de Deus? Qual criatura aguenta o castigo de Deus? Nenhuma. Mas aí Isaías, profetizando, ele fala: o castigo que nos traz a paz não vai vir sobre mim, mas vai vir sobre ele, sobre Jesus. Ele vai ser castigado para que você possa ter paz. E o termo usado aqui para o castigo é mouzar, que significa correção ou castigo, disciplina aplicada exatamente para um filho ou para um escravo daquela época, para fins de correção e instrução. Para nós, né, o castigo representa uma humilhação pública. A coroa de espinhos, o insulto, né? Jesus foi na cruz, ele recebeu um castigo. Irmãos, a cruz naquela época não foi usada só para Jesus, não, a cruz era o símbolo de rejeição da sociedade. Era o símbolo de humilhação da sociedade daquela época. Os piores homens eram mortos na cruz. Tanto que quando Jesus foi crucificado, tinha 2 pessoas, gente muito boa do lado dele. Não, 2 ladrões, 2 malfeitores. Jesus estava ali sendo humilhado. O castigo era humilhação. Mas o castigo de Jesus nos trouxe a paz. O castigo que era para nós nos trouxe a paz. A lei daquela época exigia um castigo. E é como se fosse assim. Imagina um pai que vai castigar um filho, alguém, e alguém se coloca na frente da chicotada. E aquela pessoa sai ileso, mesmo não merecendo sair ileso. Foi isso que Deus fez. Deus colocou Jesus entre ele e nós. Jesus está no meio. Ele foi que recebeu o castigo. O Pai, Deus tratou o Filho como um réu, para que pudesse tratar os réus como filhos. Então Deus tratou Jesus como um réu, para que você pudesse ser tratado como filhos. Então Jesus foi o sacrifício substitutivo para nós. E fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra paz é shalom no hebraico. E não é apenas uma paz de ausência de guerra, ou uma paz momentânea, mas shalom significa uma paz de plenitude, uma paz de integridade. Então o castigo, a disciplina, a correção foi dada em Jesus, mas o resultado trouxe paz, misericórdia, plenitude, integridade para mim. Ou seja, esse castigo que Jesus levou na cruz trouxe para mim o perdão, a paz, o amor. Irmão, que coisa maravilhosa isso. Jesus bebeu o cálice da ira divina até a última gota, para que hoje pudéssemos beber o cálice da salvação. O cálice da ira, Jesus bebeu, mas o cálice da salvação
foi oferecido para nós, mesmo não merecendo. E é interessante que Isaías continua dizendo, que é o tema dessa mensagem, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é pisaduras? O que é pisaduras? Uma vez eu cheguei a pensar que pisaduras fosse eu seguir os passos de Jesus. Alguém pensa que é isso também? Sim ou não, gente? O que é pisaduras? E por suas pisaduras fomos sarados. Aí eu falei, pisaduras é o caminho que Jesus fez primeiro, eu vou seguir o caminho, e essas pisadas que eu piso, se eu vou seguindo... Alguém já leu aqui aquelas pegadas na areia? Aí todo mundo é pisaduras, né? Jesus foi na frente, a gente vai só seguindo as pegadas, está tudo certo. Mas pisaduras não é isso. Não é isso. As pisaduras aqui, elas significam aos vergões azulados deixados pelo chicote. E é por essa marca, essa chicotada. E é interessante, você precisa entender que o açoite naquela época não era só um chicote. Havia um pedaço de ossos na ponta desse chicote. Havia um pedaço de pedra que quando chicoteava, alguns historiadores dizem que os ossos aqui agarravam na pele, no corpo de Jesus. Quem já viu aquele filme que Jesus é crucificado, Ressurreição, qual o nome daquele filme? Paixão de Cristo. Quem já assistiu aquele filme ali, descreve mais ou menos, porque assim, a dor daquele homem, a dor de Jesus, e é interessante que Isaías ele vai dizer, é por essas pisaduras, é por essas marcas, é por cada chicotada que Jesus levou, por cada marca no seu corpo que ali ficou, que nós fomos sarados. Irmãos, isso é muito profundo, porque aqueles vergões, aquelas hematomas, aquelas feridas vivas, causadas por cada pancada repetida, até chegar ao Calvário. Aquilo, cada marca ali, cada chicotada ali, é para que eu e você fosse curado do nosso pecado. É para que eu e você fosse perdoados do nosso pecado. Pelas feridas dele, nossa cicatriz, as nossas cicatrizes foram transformadas em sinal de vitória. Foi as feridas de Jesus que nos deram vitória. Martinho Lutero, ele afirma, ele diz o seguinte, que a cura mencionada em Isaías 53 não é apenas um curativo. Não é apenas um curativo nas nossas feridas, mas ele fala que é uma transplantação de vida. Ele diz o seguinte, a nossa morte foi para Jesus e a sua vida veio para nós. Que ali foi algo substitutivo. E foi substitutivo de que forma? De forma judicial, fomos curados diante da condenação da lei. De forma moral, fomos curados da inclinação ao erro. E de forma física, recebemos o penhor da ressurreição futura e o alívio divino no presente. Suas feridas se tornaram janelas de esperança para a nossa dor. E qual é a aplicação prática que nós podemos tirar disso hoje, irmãos? Nós falamos aqui de um sacrifício, de uma morte substitutiva. E se ela foi substitutiva para quem? Para quem? Para quem, irmãos? Por mim e por você. Então, se ela foi substitutiva para nós, como eu posso viver essa substituição hoje? Então eu quero que você reflita comigo. Eu era para estar condenado, eu era para estar morto, eu era para estar condenado à morte pelo pecado. Você não deveria estar aqui, porque o pecado me condena, o pecado me leva a uma esfera de distanciamento de Jesus, distanciamento de Deus Pai. Mas como eu posso viver hoje a aplicação de Isaías 53 na minha vida? Como eu posso viver intencionalmente Isaías 53? E nós podemos viver intencionalmente de 3 formas, irmãos. De 3 formas distintas e fundamentais na nossa vida.
A primeira forma é na nossa mente. A segunda forma no nosso coração. E a terceira forma na nossa mão. E a primeira forma é o fim da autoflagelação espiritual. Muitas pessoas continuam se punindo emocionalmente por pecados que já confessaram. Às vezes você continua carregando o peso do pecado na sua vida. Às vezes você acha que você não tem mais perdão para a sua vida, não tem mais perdão pelo pecado que você cometeu, não tem mais perdão por aquilo que você fez. E quando você pensa assim, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque se você olha para o pecado que você cometeu e você se sente sujo por ele ainda, se você se sente insuficiente de estar diante de Deus ainda, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque o sacrifício de Jesus foi substitutivo. Ele morreu por você. E viver a prática disso, sabe o que é isso? Você viver a prática disso é você dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É você dizer: eu fui justificado por Cristo. E eu pergunto: você foi justificado por Cristo? Sim ou não? Você foi justificado por Cristo? Então viva isso na sua vida, essa justificação. O pecado não tem mais poder sobre você. Aquilo que você fez no passado não tem mais poder sobre você, porque Jesus pagou o preço por nós. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E se eu fui sarado pelas suas pisaduras, eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso crer que eu fui justificado. E como que eu vivo isso? É a justificação pela fé. Se Cristo foi moído pelas nossas iniquidades, Deus não exige mais nada que você seja moído pela culpa hoje. Às vezes nós carregamos uma culpa e o adversário semeia isso na nossa mente para você pensar que você não é digno mais de perdão. Que você não é mais digno de fazer algo para ser perdoado. Ou se exige outras coisas, que você tem que fazer tantas coisas para alcançar o perdão que você não consegue. Mas eu quero te dizer que hoje nós podemos dizer que nós fomos justificados pela fé. Cristo pagou um preço por nós. Então a primeira forma de nós vivermos esse texto intencionalmente é crermos, é pela mente, eu crer que Jesus pagou o preço por mim. Eu não vou ficar mais me culpando. Duvidar do perdão é insultar a eficácia das feridas de Jesus. Quando você duvida do perdão, você está insultando a eficácia das feridas de Jesus. É como que se alguém fosse justificado, liberto, solto da prisão, e ele solto da prisão dizia assim: não, mas eu mereço ser preso. Aquilo que foi feito não foi... Não é isso. Duvidar do perdão é insultar a eficácia das feridas de Jesus. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, por ele ser moído, nós fomos sarados. A segunda é no nosso coração. Santificação como gratidão. O nosso coração deve ser um coração grato pelo sacrifício de Jesus. Talvez você possa pensar: não, Jesus morreu porque ele tinha que morrer, e às vezes você se torna um cristão ingrato achando que Jesus fez o que tinha que fazer. Não, ele morreu por você, foi substitutivo o sacrifício de Jesus. A santificação como gratidão. Nós não podemos buscar santidade para sarar a nós mesmos, porque nós já fomos sarados. Eu não preciso, eu estava falando isso, mas antes de chegar aqui com o irmão ali embaixo conversando, às vezes nós achamos que nós temos que fazer algo para Jesus para receber algo em troca. Isso é um evangelho de troca. Se eu for fiel a Deus, se eu orar, se eu buscar, se eu jejuar, se eu for no culto todo domingo, se eu fizer isso, Ele vai abrir uma porta de emprego para mim. Ele pode fazer isso? Pode, mas o evangelho não é isso, porque isso é troca. E Jesus não morreu para te trocar, para te dar um emprego. Jesus não morreu para te curar. Jesus não morreu para te dar prosperidade. Ele pode dar isso, mas Jesus morreu para te dar salvação.
Esse é o propósito da morte de Cristo. E as pessoas querem trocar Jesus por uma cura, trocar Jesus por um emprego, trocar Jesus por um carro. E viver intencionalmente, Isaías 53, não é moeda de troca, é se santificar por gratidão, é se estar na casa do Senhor por gratidão, é louvar o nome dEle por gratidão, é orar por gratidão, é jejuar por gratidão, é buscar a Deus por gratidão. Por quê? Porque Ele pagou um preço por mim na cruz que eu não tinha condição de pagar. Ele morreu no meu lugar, Ele foi a ovelha substitutiva, o sacrifício substitutivo. Então, a minha gratidão, por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje por gratidão, porque Ele pagou um preço por mim. É por isso que nós estamos aqui hoje. Talvez você chegou aqui, eu vou lá porque eu tenho uma necessidade. Deus pode suprir a sua necessidade, mas o maior sacrifício é, Ele morreu para te dar vida e vida eterna. Essa vida vai ficar tudo por aqui, irmãos. Então, vivam uma vida de obediência por gratidão. Se as suas pisaduras não deram vida, nossa resposta é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não pode, irmãos, o Evangelho não pode ser um peso para nós. Estar na casa do Senhor não pode ser um peso para nós. Participar das atividades do Senhor não pode ser um peso para nós. Orar não pode ser um peso para nós. Buscar a Jesus não pode ser um peso para você. Porque se você tem isso como peso, desculpe o que eu vou falar aqui, você não está salvo. Porque salvação não é um peso, salvação é gratidão, não é merecimento, é misericórdia. E quem é salvo tem gratidão, quem é salvo quer estar perto do Pai, quer ter misericórdia. Não obedecemos para sermos curados, obedecemos porque as cicatrizes de Jesus nos curou. Esse é o objetivo. E o terceiro, nas nossas mãos, fala... Isaías 53 nos ensina que Deus usa o sofrimento para gerar vida. E a teologia da cruz no nosso sofrimento é a prática que quando você passa por aflições, não sinta que Deus te abandonou. Às vezes nós queremos ser vítimas de uma luta que passamos. E nós se abatemos por aquela luta, se abatemos porque estamos sendo provados, por aquela aflição, por aquela dificuldade. E às vezes você fala, eu estou vivendo isso porque Deus me abandonou. E eu vou lembrar de alguns servos do passado aqui para você entender. Imagine Daniel, um homem que foi temente a Deus, que orava, que está ali o exemplo de oração. Um homem de oração orava, de repente ele está na cova dos leões. E ele poderia dizer, eu estou aqui, olha o vitimismo como é que é. Eu estou aqui porque Deus me abandonou, porque Deus me deixou, porque não. Daniel não pensou assim. Daniel, quando desceu aquela cova dos leões, diz a palavra de Deus, que os leões não tocaram em Daniel. E o rei pela manhã, quando se levantou, Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ele falou, Senhor, o meu Deus fechou a boca do leão. Irmãos, eu quero dizer que se Deus enviou Jesus a morrer na cruz por mim e por você, e você reconhece o sacrifício substitutivo, eu quero dizer que a luta que você está passando, que a aflição que você está passando, ela vai passar, porque Deus não perdeu o controle da situação. Talvez não chegue naquilo que você quer, às vezes nós queremos um resultado e Deus tem outro para nós. Então, a prática, olhe para a cruz e lembra que Jesus, o servo sofredor, pagou um preço por você. Viver o texto é encontrar consolo em Jesus, irmãos. É conhecer a dor por experiência, não apenas por teoria, é pela fé. Jesus já pagou um preço por mim, Ele está no controle, Deus está ali. É fácil viver isso? Não é. Eu não posso falar para você aqui que viver na dependência de Deus é fácil, não. Mas é necessário. É necessário a gente entender que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é completo para a nossa vida. Ele não é pela metade, ele é completo. Onde houver uma ferida em sua vida, lembre-se que há uma pisadura em que Cristo pagou o preço. Ali na cruz do Calvário. E por último, para fechar, o departamento pode vir, o Senhor também tem chamado as nossas vidas como curadores de ferido. Se fomos sarados
por Cristo, que sofreu por nós, nós não podemos ignorar o próximo. Nós não podemos ignorar o outro. Aplique o texto sendo um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Nós temos um pregador no passado, na Segunda Guerra Mundial, no período ali do Holocausto, ele foi preso. E nós até usamos referência do livro dele para o curso de discipulados aqui da igreja. E ele diz que devemos carregar os fardos um dos outros como Cristo carregou o nosso. Isso significa que nós devemos oferecer perdão onde houver ofensa, consolo onde há lamento. Às vezes nós carregamos uma vida, frequentamos igreja, estamos na casa do Senhor, mas você não conseguiu perdoar um familiar que te feriu. Às vezes você não consegue perdoar alguém que te machucou. Às vezes você não consegue perdoar uma pessoa porque você fala, aquela pessoa foi muito ruim comigo. Foi! Mas você foi bom para Cristo? Você é merecedor de Cristo? Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz, Pai, perdoai, como é que é? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Você tem perdoado? Ou você é aquele que só quer perdão para você, mas você não quer perdão? Se você quer viver uma experiência do sacrifício de Jesus por você, aprende a perdoar. Aprende a consolar quem está passando por lutas. Mãos que foram lavadas no sangue do Cordeiro, deve ser mão que curam as feridas do próximo. E o convite que eu quero fazer a você hoje, nós estamos se aproximando da mesa do Senhor. Que você não venha aqui apenas pegar o pão, o cálice, como algo normal, simples. É uma ceia, não. Mas que você possa entender o verdadeiro sentido na cruz do Calvário. Jesus foi o Cordeiro substitutivo por mim e por você. Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor.
Santo és o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tu, Senhor. Santo és o teu nome, Graças a Senhor. Deus. Quando canta esse louvor, sabe o que vem? Aleluia. Eu fico imaginando como será a vinda do Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando como será esse dia em que eu não merecia, que você não merecia, mas pela sua misericórdia nós fomos alcançados. Aleluia. Pelo seu amor nós fomos alcançados. Quando você vier participar da mesa do Senhor, venha com o coração cheio de gratidão. Aleluia. Com o coração entendendo que Ele substituiu você. Vou chamar aqui os presbíteros para orar pelos elementos.